Boa noite a todos. Vamos fazer agora a nossa tentativa de live depois de alguns meses sem fazer. A gente ficou meio enferrujado, né? Começamos essa história na pandemia, depois começamos a trabalhar fortemente e agora estamos retomando por uma causa nobre, que é o Outubro Rosa, que é o mês da conscientização, da prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, né? De um tema super atual e relevante. Então, eu estava fazendo a conta, filha, quantos anos que a gente conhece? Acho que 30 anos, né? Quase 30 anos, caramba. Isso que é exagero. É muito tempo. Aí, né, desde a época que a gente operava, fazia as laparoscopias lá no HC, depois você foi para mastologia, né? Aí foi pegando firme, aí cresceu firme e forte aí na mastologia, e nada mais apropriado do que entrevistar um grande amigo de muitos anos nesse mês, que é o mês da conscientização do câncer de mama. Então, para alertar as mulheres, né, quanto ao diagnóstico e prevenção de câncer de mama. Então, é um negócio bacana e eu tenho a honra de ser amigo do cara que está no top, né? É o Por isso é meu tá, amigo. tá no top da mastologia do Brasil, pelo menos em termos acadêmicos, né? Por isso que eu queria que você me falasse, né? Porque são muitas coisas para falar, então a gente já vai chegar, já vai direto ao assunto, que nem diz um apresentador aí, um comentarista, né? E, então, fala um pouquinho da sua formação, filha, porque, como eu falei, tenho orgulho de ser seu amigo, né? E então eu queria saber, as pessoas não te conhecem fora do meio acadêmico muito, mas no meio acadêmico todo ginecologista conhece. Quem não conheceu o Filasse é porque está fora do estudo. Fala, fala aí, filha, de você, então. É uma história, né? Quem não conheceu o show já é a mesma coisa. Mas, não, na verdade, quando a formação de ginecologia que eu Não, mas fiz, fala mais, filha. Fala de onde você veio. Você veio lá do interior, né? Votuporanga, De né? repente as pessoas se identificam com você, que era o Sim, menino da Votuporanga. roça. Hã? Não é tão roça, lá é uma cidade chique, rapaz. Então, eu vim, mas então, fiz a faculdade aqui na USP aí. Aí terminei e resolvi fazer ginecologia. Primeiro porque ginecologia é a única especialidade que tem clínica e cirurgia junto. E você pode Uhum. raciocinar dos dois lados. É. Né? As outras ou é cirúrgico ou é clínico. E eu achava legal isso aí na ginecologia e fiz. Depois de terminar, a gente quer fazer uma formação completa, né? Não adianta, sabe, ficar só numa área e só ficar naquilo. Então, primeiro a gente tem que ter um alicerce completo e depois você desenvolve os outros. Então, tanto é, nós fizemos laparoscopia junto, eu trabalhei com esterilidade na É época, verdade. Desde a época planejamento do professor Iso, familiar, né? então, oncologia pélvica, né? Eu trabalhei bastante tempo, que é o câncer de mama ginecológico. E daí a mastologia eu gostei mais pelo seguinte, é mais dinâmica, muda sempre, sabe? Hum. Então, por exemplo, oncologia pélvica é uma coisa mais equiparada, sempre aquilo. E a mastologia tem mudado muito. Aliás, está mudando tanto que já já a gente não vai mais operar a mama, né? Porque vai ser tratado tudo clinicamente, né? Mas por falar nisso, como que o cara vira mastologista? O que que o cara precisa ser para ser mastologista? Conta aí, como que é a formação do No, mastologista? no Brasil, a necessidade é que se tenha 3 anos de residência ginecológica ou 2 anos de cirurgia geral para entrar na mastologia, na residência de mastologia. Então, assim, um mastologista, e a residência são 2 anos, né? Hum. Um mastologista, terminando a residência, ele fez pelo menos 4 ou 5 anos de residência, sendo 3 de gineco e 2 de mastologia, 5 anos, ou 2 de cirurgia geral e 2 de mastologia. E Hum. depois, além disso, tem outras coisas que hoje tem a oncoplástica, né? Oncoplástica que é a cirurgia plástica para correção
do defeito que fica de se tratar cirurgicamente o câncer de mama. Entendeu? Mas, então, é considerado uma especialidade ou não é uma especialidade? Não, Porque é reprodução especialidade. humana é área de atuação e agora a mastologia é uma especialidade mesmo. Especialidade. É Aí tem que especialidade. prestar prova para ser Tem, mastologista? tem o tema. É o Tudo, tema. título de especialista em mastologia. Tem Então sim. você tem o tema, depois você fez doutorado, depois fez livre docência. É, não, é. Tá, primeiro eu fiz doutorado, depois que eu fiz o tema, porque foi depois de algum tempo que eu fiquei mais dedicado à mama e para ser um especialista eu tinha que fazer o tema. Aí fiz. E foi gozado, porque eu fiz até meio tarde, porque quando eu prestei o tema, foi lá em Belo Horizonte e eu fui prestar o tema e tinha um congresso. E eu estava junto com os professores e na hora de fazer a prova, eu estava lá fazendo a prova. E à noite eu ia jantar com os professores. Foi gozado. Porque eu estava lá dando aula de, eu acho até que é laparoscopia, alguma coisa assim, ou oncologia pélvica. E eu fui prestar o tema. Então eu dava aula e depois eu prestei o tema e à noite ia jantar com os professores. Foi Mas isso é legal. bacana, né? É bacana, quer dizer, depois de velho, entre aspas, você ter a É, humildade de você chegar e prestar prova, né? Porque depois de velho é mais difícil ficar fazendo essas não, coisas, né? se eu pedisse para me dar o tema, acabaria até que eu ia conseguir, mas não, fui lá, tudo bem, peguei e fiz, deu certo. Então, nada melhor que ter uma carreira legítima, né? Aí depois você acabou, aí depois acabou que você virou chefe porque você já era mais titulado, mais antigo, mais experiente, acabou que você ficou chefe lá do setor, né? Aí quando que apareceu o ICESP? Faz quanto tempo? Foi, 2008. nossa, tudo isso já? O Sérgio tem 12 anos. Caramba. Então, esse tempo todo que você é chefe de lá, é isso? Sim, eu sou chefe da mastologia desde 2007. Aí apareceu o ICESP, aí eu fiquei chefe no ICESP também. Então, falando nisso, né, falando em tempo, né, que o tempo, a reprodução humana mudou muito nos últimos 20 anos, né? Mudou incrivelmente, porque há 20 anos atrás, metade das mulheres tinha até 34 anos. Hoje, somente 25%, 27% tem até 34 anos. O resto, as outras, né, falar o resto é feio, né? A grande maioria é mais de 35 anos. Quase 50% das mulheres estão entre 35 e 39 anos. Quase, quase 50% das mulheres entre 35 a 39 anos de idade. Então, por isso que tem aumentado bastante o número de mulheres inférteis, né? Quer dizer, mudou a faixa etária enormemente. E com isso deve ter aparecido também mulher com câncer, né? A mulher com câncer também mudou o perfil também, não é isso? Conta para mim, como que foi essa mudança nos últimos É, anos? na verdade, o câncer de mama em paciente mais jovem, a gente considera em mastologia jovem menos de 50 anos, tá? Mas assim, em mulher de, vamos dizer, em período reprodutivo, Uhum, 40 anos ou menos, uhum, é, a gente chega a ter 10% de casos de câncer de mama no ICESP com menos de 40 anos. uhum. O que tem acontecido? A tendência, até por causa da mudança dos costumes, de trabalho, tudo, as mulheres ficam postergando, elas postergam a gravidez. Né? E com isso, é mais fácil de elas acabarem de engravidar já numa idade que pode ocorrer uma certa dificuldade. E com isso, de postergar a gravidez, também existe casos de câncer de mama em pacientes que ainda não engravidou, ou que engravidou uma vez só e quer ter um segundo. E aí sim que vem aqui, que entra bastante essa área da preservação de fertilidade. Até Mas, o. Ciro, por que aumentou bastante mulheres mais jovens, quer dizer, menos de 50 anos? Você tem uma explicação? Porque agora tem mais gente que Não, tem. não, na verdade, não é isso. Essa é uma característica do nosso meio.
Hum. É porque, assim, se você for procurar nos Estados Unidos ou na Europa, você vai ver que, no máximo, esse percentual vai dar 5%, 4%, 6%. E aqui dá 10%. Nós temos Hum. muito mais pacientes jovens com câncer Hum. de mama. Tem uma estatística que até foi uma publicação nossa, um levantamento bibliográfico aqui, com menos de 50 anos tem de 35% até 45%. Então, nós temos as mulheres jovens, e essas jovens, óbvio, são mulheres que planejam, né, ou que pensam, né, engravidar em algum futuro, no futuro. Mas veja você também, além do câncer de mama, né? Hoje as pacientes têm procurado bastante a preservação de fertilidade, exatamente também porque elas vão engravidar mais tarde. Isso ficou Uhum. até uma coisa que a gente fala, nossa, para que fazer? Mas hoje tem uma rotina, os pacientes perguntam mesmo. É, E tem razão, né? Tem é. razão. Agora, filha, é, falando de câncer de mama, né? Como que é a menina, vou falar menina, né? A menina de 40 anos, né? A menina É. de 49 anos, né? Como que ela vai suspeitar que está com câncer? Porque quando ela chega, está com tumor, já era, né? Já está com câncer mesmo. Agora, como que ela pode detectar precocemente? Porque até já te encaminhei paciente, né? Que foi por acaso o paciente fez a mamografia e deu, né? Aí eu mandei para você, ó, fiquei com dúvida, mandei para o filho e ela, até hoje ela é grata porque ela acha que eu salvei a vida dela, né? Porque eu mandei para você. Então, como que a mulher dá para descobrir ou suspeitar que está com câncer? Seria pela rotina? Como que seria isso, hein? Então, nós vamos falar assim, 40 anos, né? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e a Sociedade Brasileira de Radiologia preconizam rastreamento de câncer de mama a partir de 40 anos e anualmente fazer mamografia. E pode ser associado com ultrassom quando necessário. O exame padrão é a mamografia. O Ministério da Saúde ainda fala aos 50 anos que começa. É uma bobagem. E cada 2 anos. Até hoje não mudaram, não sei porquê, mas assim, ou seja, se a gente falar em 40% de pacientes com menos de 50 anos, esse rastreamento só vai servir para 60% das mulheres. Então é meio louco. Agora, antes de 40 anos, não existe rastreamento. O que existe, e que deveria existir, né, é que toda mulher não pode passar um ano sem ir num ginecologista. Uhum, uhum, Né? Porque o ginecologista é o médico que vai cuidar da parte ginecológica, da parte feminina dela. uhum, E se tratando disso, o ginecologista tem que fazer o exame adequado das mamas. E uhum. aí, sim, se tiver dúvida, ele pede algum exame complementar, o ultrassom normalmente, e mamografia. No Brasil até se exagera, porque muitos ginecologistas, acho que a maioria, tem ultrassom no consultório. Uhum. E aí eles fazem ultrassom de mama normalmente em todas as idades. Desde chegou lá, faz. Isso também está errado, porque Uhum. 15% mais ou menos das mulheres entre 15 e 30 anos vão ter fibroadenoma. Aí Uhum. acho que a fibroadenoma é um tumor benigno, muito comum, não tem problema nenhum, mas quando acha, fica repetindo depois de exame e aí começa a causar aquela cancerofobia. Agora, o que é importante, assim, um exame ginecológico adequado e se tiver uma suspeita clínica, ou seja, no exame clínico, aí sim, solicitar o exame ou fazer um exame como a ultrassonografia. Isso Mas, uhum. vai prevenir, vai fazer diagnóstico precoce dos 10% que não tem rastreamento. Então, o exame clínico, a palpação, é suficiente para fazer o diagnóstico precoce? Não é necessário ultrassom naquela menina de 30 anos de idade, por exemplo? Então, o problema não é isso. O problema vai ser o número de falsos positivos que vão dar. Vão começar a achar muitas coisas
e vai causar uma cancerofobia. E não justifica, porque se você pensar antes dos 35, eu estou falando 10% antes dos 40, mas antes dos 35 deve ser em torno de 3%. Então não justifica ficar fazendo, a não ser em pacientes, em mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama ou de outros cânceres relacionados. Aí sim, a gente começa a fazer o rastreamento mais precoce. Aquelas que têm aquelas mutações genéticas, nós começamos a fazer o rastreamento, inclusive aos 25 anos. Né? E aí justifica. É porque todo aquele estresse que ela vai passar cada vez que vai fazer o exame é justificável pelo risco que ela tem. Agora, você não pode fazer isso para a população geral. Então, para a gente tem algumas idades, né? Para a gente fazer produção, tem umas idades que são críticas, né? Começando lá pelos seus 30 anos de idade, né? A mulher com 30 anos de idade, em termos de diagnóstico precoce de câncer de mama, se ela tiver antecedente, aí tem que passar realmente, tem que examinar, tem que fazer ultrassom, provavelmente, né? Agora, se ela não tem antecedente algum, vamos falar, idade, 30 anos, o que se faria? 35 anos, o que se faria? 40 anos, o que se faria? Que são idades que, para a gente que faz a produção humana, são emblemáticas, são idades importantes. Então, se a mulher tem 30 anos de idade, sem antecedente, o que ela pode fazer para, de repente, infelizmente, encontrar um câncer de mama? O que ela deve... Não, ou o que o ginecologista deve fazer? Então, quem faz o diagnóstico ou a suspeita antes da idade do rastreamento é o ginecologista, com o exame de mama bem feito. Você falou, é difícil fazer o exame? É difícil. Quando diagnostica um nódulo ou uma suspeita, ou ele tem alguma dúvida, ele faz um exame complementar. Essa é a única maneira. E uma paciente que vai a um médico ginecologista, que ele realmente faça um exame adequado, dificilmente vai passar despercebido um nódulo de 1 centímetro, porque é diferente a palpação, sabe? Desde que faça bem feito. E aos 35 anos, mesma coisa? A mesma coisa. Às vezes, sabe, eu vou te falar uma coisa, a gente não preconiza isso, mas dependendo do tipo de paciente, às vezes a gente faz até mamografia aos 35 anos. Não é o preconizado, mas às vezes eu acabo fazendo mais assim para ter uma segurança maior no exame, ultrassom, mamografia e às vezes até ressonância. Hoje, e os 40 anos? E os 40 anos também? Aí entra no rastreamento. Aí é normal. Aí o rastreamento é mamografia. Mamografia, que é o preconizado, mas mulheres mais jovens, 40 anos, elas têm a mama muito densa. E a mamografia em mama densa, ela perde muito da sensibilidade. É que nem você olhar através do vidro embaçado, né? A mama densa. Então, nós acabamos complementando a mamografia com o ultrassom. Mas, assim, exame de rastreamento preconizado é mamografia, ponto. Só isso. Então, depois dos 40 anos de idade, na clínica privada, talvez seja um pouco diferente, mas seria... qual que seria a rotina depois dos 40 anos de idade? Cada 2 anos? Cada ano? Anual. Cada 3 anos? Anual, mamografia. Então, na verdade, pelo que você falou, é importante que a mulher com menos de 40 anos de idade vá ao ginecologista e, se ele não examinou a mama, pede para ele examinar a mama. Sim. Isso que é o mais importante para fazer o diagnóstico precoce, não é isso? Mas, claro, o que está havendo começa a ficar muitas coisas, fica muito especialidade, e aí o ginecologista às vezes se afasta, né? Então, por isso que eu acho que o importante nesse outubro rosa que a gente está falando, né? Eu acho que, como é um meio de conscientização, do diagnóstico precoce, eu acho que é importante a paciente saber, né? Se a paciente vai no ginecologista no exame da mama, então que ela solicite ou que vá no outro ginecologista que examine a mama dela, né? Porque não é uma obrigação da paciente saber palpar a mama. Ela pode até palpar, mas pode ser que quando ela vai palpar já passou
Passou do Não, estadio que se cura, né? teoricamente, quando a paciente, ela palpa a mama, o tumor tem no mínimo 1 centímetro e meio. É, então. Outra coisa, imagina se o médico não vê qual é a capacidade da paciente de se fazer um autoexame, né? Essa história Uhum, do autoexame é interessante e tal, mas é para a população onde não tem condições. Agora, o autoexame, primeiro você tem que ensinar a paciente a fazer. uhum, Então, você fala, para a população que não tem assistência adequada. Tudo bem. Mas quem que vai ensinar essa população que não tem assistência adequada? Se não tem uhum. assistência, não tem quem ensine. Mas vamos supor que a ensine. Aí ela acha o negócio, mas ela não tem assistência onde ela recorrer para ver se aquilo é um tumor ou não. Entendeu? Então, assim, o que preconiza mesmo do exame é, obviamente, a mulher tem que se olhar, tem que se palpar. Mas o importante mesmo são exames de rastreamento para diagnóstico precoce. A Nossa, gente. eu acho que, ô Fila, eu acho que o que você falou, né? Tô vendo até os comentários das pessoas aqui que estão adorando, né? Ah, é? Porque, porque isso é extremamente importante, porque as pessoas não têm essa noção, né? Ela vai no ginecologista e saber, agora ela sabe que a principal ferramenta, vamos dizer assim, para diagnóstico precoce de mama é o ginecologista. O Claro. ginecologista que tem, não é ultrassom, não é mamografia, é o ginecologista que tem que palpar a mama dela para realmente fazer o diagnóstico. E a mulher, teoricamente, ela não teria essa competência de fazer esse diagnóstico precoce. Depende, só se ela for uma mastologista, aí ela vai conseguir, né? Caso contrário, ela tem que procurar um ginecologista que realmente faça esse check-up periodicamente, né? Naquelas mulheres mais novas. Então, em relação a isso, a gente vê que isso pode variar de região para região. Os médicos podem ter uma formação diferente ou se dedicar mais ou menos à especialidade, ou de repente tem lugar que tem muito convênio, o médico, isso não justifica, né? O fato do médico não ter tempo, isso não justifica. Então, ele que arranja seu tempo, independente de ser convênio ou não convênio, tem que arranjar o tempo para atender a paciente, né? Então, isso pode dar uma certa dificuldade no diagnóstico. E com isso, tem o tratamento, né? Como que é essa questão do tratamento a nível Brasil? O mesmo tratamento que se consegue em São Paulo, consegue em outras cidades, cidades menores, ou há necessidade da tecnologia? Por exemplo, reprodução humana, existem centros que têm toda a tecnologia e outros não têm tanta tecnologia. Então, como que é essa questão do tratamento do câncer de mama a nível Brasil? É igual, Não, é diferente? não, não, tá, não. Até em São Paulo muda, depende do lugar, né? Então, assim, o tratamento do câncer de mama é básico, é cirúrgico, quimioterapia, quando, óbvio que vai entrando de acordo com a necessidade. É cirúrgico, quimioterapia, a hormonioterapia, a radioterapia e a reconstrução plástica. O que nós fazemos aqui, lá no ICESP, a gente trata no ICESP as pacientes da mesma maneira que elas são tratadas nos melhores hospitais de São Paulo privados. Exatamente igual. Isso era uma coisa importante você falar, né? Que a gente pode ter orgulho, né? De ter Sim, no estado um hospital que feito pelo governo do estado, né? Que dá uma assistência igual ao hospital de primeira linha. Eles têm que parabenizar ao estado por isso, não? sim, claro. O ICESP saiu com essa filosofia de um tratamento padrão ser um modelo e um tratamento humanizado. E tem sido feito isso lá mesmo, né? Então, assim, nós praticamente 65% das mulheres, elas são submetidas à reconstrução mamária para sair mais feliz, porque a mama para a mulher, vamos dizer, é o órgão principal sexual dela, sei lá, para mostrar a feminilidade. Então, assim, isso é uma preocupação. A qualquer paciente que necessite um reparo de plástica e não tenha contraindicação, obviamente, a gente oferece. Diminuiu um pouco agora, por causa da Covid. Isso aí foi meio complicado, porque você submeter a paciente para ficar mais tempo no hospital, uma carga maior. Então, assim, essas pacientes a gente fez alguma mudança na ordem dos tratamentos,
ao invés de começar com cirurgia, começava mais com quimioterapia, para passar um pouco essa época de epidemia e depois poder fazer uma cirurgia com reconstrução. Normalmente a cirurgia lá é feita com reconstrução imediata, ou seja, opera o câncer e reconstrói a mama. Então, logicamente que a gente sabe, mas a maioria da população que está assistindo, ou que vai assistir, porque agora não tem tanta gente, mas isso aqui tenho certeza que vai ser visto por milhares de pessoas, né? O tratamento do câncer de mama não basta somente o mastologista, né? O cirurgião. Precisa de toda uma equipe e, por causa disso, talvez tenha um diferencial fazer num grande centro, num pequeno centro, né? Quais são os especialistas envolvidos num tratamento de câncer? Logicamente, além do cirurgião, do ginecologista mastologista, o cirurgião mastologista. Então, olha, mastologista, cirurgião plástico, quando o mastologista não faz cirurgia plástica, né? Patologista, radiologista, radioterapeuta, oncologista clínico. Será que faltou alguém? E, óbvio, depois, até dependendo do tipo de tratamento, precisa a fisioterapia, etc. E, muitas vezes, a psicologia, né? Psicólogo. E na jovem, aí entra também o especialista em reprodução humana. Uhum. E, aliás, eu ia te falando uma hora, até mudamos de assunto, mas até uns 6, 7 anos atrás não se falava muito disso, né? A paciente era tratada, tal, e depois isso virou uma coisa importante. Tanto preservar a fertilidade dessas pacientes, como também avisar elas de que elas não podem engravidar enquanto não terminar o tratamento, que é contraindicado. E a gente vê, a nível do CESP, às vezes aparecem pacientes que, por causa da demora entre a diagnóstico e ser encaminhada, às vezes elas acabam engravidando no meio do caminho. E outra coisa é orientar pacientes também, antes até de fazer essa captação dos óvulos, para ela evitar porque ela vai induzir a ovulação, então ela tem que evitar, né? Porque ela não pode engravidar. Entendeu? Então, Fila, aí, como é uma equipe multidisciplinar grande, né? Como que vocês fazem? Vocês se reúnem numa mesma sala, hoje pelo Zoom? Como é que você faz isso? Porque imagino que você tenha que discutir os casos, né? Discutir caso em medicina não é brigar, não, é falar sobre o caso, né? Discutir o caso, é brigar, não, brincadeira. Mas, na verdade, vai ter que falar sobre o caso. Aí, então, vocês têm essa reunião periódica aí que vê o caso mais complicado? Como que é? Na verdade, quando você falou discussão, a gente discute para achar a melhor forma de tratamento para cada caso. É isso que é a discussão, né? Mas hoje mesmo, de manhã, eu tive a reunião nossa, lá do ICESP. Nós fazemos via Google Meet, participam 60, 70, e tem todas as especialidades. Tinha a patologista, que a Filomena estava, o Fernando, estava a quimioterapeuta a Laura, o Odinei, outros mastologistas, né, que eu não sou, a maioria é mastologista. Tinha a radioterapeuta, a Silvia, a radioterapeuta eu falei, e também as radiologistas. Então, a gente discute entre todo mundo e essas discussões, além de resolver o caso, a gente acaba aprendendo, porque cada um mostra a experiência do outro. E é a paciente que sai lucrando, entendeu? Então, falar nisso, então, isso é uma coisa boa que a Covid trouxe, não é isso? A possibilidade de fazer. Isso é uma coisa boa que a Covid trouxe, é a possibilidade de discutir pela internet, pelo Google Meet, né? Isso aí. Então, e por falar nisso, Fila, a gente estava até conversando outro dia, né? E aí, então vamos tornar público aqui, que você não pensa tornar isso uma atividade que pode ser compartilhada com outros colegas pelo Brasil afora? Sim, claro. Essa possibilidade de transmissão desse conhecimento que você tem, que tem toda uma experiência, você e sua equipe, e abrir algo a nível nacional para você discutir os casos mais complicados, que de repente o colega que está num local mais de difícil acesso, mas hoje a internet basta uma antena, né?
você tem internet. E, de repente, ele ter esse acesso, essa discussão de caso clínico com você e sua equipe. O que você acha? Você acha bacana essa possibilidade? Claro, claro. Aquela ideia que nós estávamos conversando de fazer alguma coisa que possa dar essa oportunidade. Eu não posso colocar casos, abrir casos para dentro do ICES, porque lá é uma instituição, os casos têm que ser os nossos. Agora, fora, nós temos a mesma equipe, pode ser discutido o caso de qualquer lugar, ainda mais que a internet hoje está uma maravilha, né? Nós conseguimos discutir, sim, eu acho que a ideia é muito boa, sim. E Então, óbvio, as então pessoas. isso aí que isso que eu acho bacana, assim, que a gente estava conversando, amadurecendo a ideia, né? E hoje, de primeira mão aqui, a gente está lançando esse nosso projeto, toda essa conversa que a gente teve previamente, é realmente para contextualizar e mostrar a importância do serviço que você tem, que você faz, né? Que é uma questão, muitas vezes, de vida ou morte. E no nosso caso aqui, e dos outros que fazem por semana, também ter filho para muitos pacientes pode significar a vida ou a morte para ela. Mas no caso seu, é um caso grave que literalmente a vida é a morte, né? Então, é, poder, eu acho bacana isso e até agradeço que você tenha abraçado essa ideia nesse Outubro Rosa e você como posso estar exagerando, mas um representante máximo da especialidade em termos acadêmicos, né? Você poder compartilhar, falar publicamente que você tem essa possibilidade de compartilhar o seu conhecimento e da sua equipe com a comunidade médica, a princípio, né? E também com, eventualmente, alguma paciente. Mas eu sei que você tem a agenda lotada, que você não está procurando mais paciente, mas eu acho que você Não, tem condições de orientar muita gente pelo Brasil afora. Você e a sua equipe. Então, na verdade, essa nossa live tem a grande um marco aqui na nossa vida profissional, inclusive, né? Que é justamente fazer esse grupo, né? Um grupo de pessoas notáveis, que eu acho que você é uma dessas pessoas, que vai encabeçar essa luta contra o câncer e a possibilidade da preservação da fertilidade. Eu acho que isso é bacana. E aí, perfeito. Fila, você quer falar alguma coisa para essas pessoas, ginecologista ou para paciente que está aí, que deparar com câncer, o que pode fazer para a gente terminar aqui a nossa live com 40 minutos de duração? Não, a gente não pode falar para o paciente isso que é um horror, né? Se tem uma coisa que mulher tem medo é falar em câncer de mama, né? Não, eu acho que é aquilo que você falou, a paciente tem que ir no ginecologista e ele examinar as mamas, faz parte. E o exame de mama não é só aquela palpaçãozinha rápida, tem que fazer um exame adequado. Quando se ensina o autoexame, fala para o paciente se olhar no espelho para ver se tem alguma coisa diferente na coloração, no mamilo, tal, se sai alguma secreção. Então, isso também o ginecologista tem que ver, não só palpação, né? Mas, como se falar, não, se precisar de alguma coisa, faz mamografia, ultrassom. Então, fica meio que de lado. Mas não, às vezes, o exame clínico, não só de jovem, até paciente de mais idade, tem um certo tumor de mama que chama lobular, que dá normal mamografia, ultrassom e você palpa ele. Entende? Aí sim usa-se a ressonância. Então, assim, o que precisa, na verdade, é fazer o exame adequado. E não tem importância, se o ginecologista ficar em dúvida, ele faça um ultrassom. Eu não falo mamografia em paciente jovem, porque não vê nada, porque a mama é muito densa e aquilo. Uhum, Agora, se o ultrassom der suspeita e realmente for positivo, for um tumor, aí tem que uhum, fazer a mamografia, porque a mamografia vai se somar ao diagnóstico do ultrassom. Agora, o importante é o exame ginecológico adequado. É, eu até falo para os pacientes que o ideal é 6 em 6 meses, exames ginecológicos. uhum, Exames de mamografia, essas coisas são anuais. Entendeu? uhum, Essa história de exame anual de ginecologia é mais para nível público. Mas para uhum, paciente em setor privado, é melhor isso. Seis, uhum. 6 meses. Vai. Tudo que você vê 6 meses antes é melhor. Uhum. Né? Até infecção. Então, Fila, foi super legal.
Tem até uma pessoa que escreveu aí, né? Dois super especialistas, né? Agradecendo. Na verdade, Nossa amiga. eu estou, na verdade, estou convidando um super especialista para a gente, nesse mês, Outubro Rosa, lançar uma ideia que eu abracei a ideia, né? De fazer esse grupo, né? De médicos que se propõem a ajudar outros médicos. O Fila tem toda uma carreira de acadêmica de ensino, e quem me conhece também, eu gosto disso também. Então, é chamar pessoas que estão acostumadas a estudar, a ensinar, para participar desse grupo. Então, na semana que vem, a gente vai entrevistar o Jesus Paula Carvalho, que também é nosso amigo, que ele é o chefe da oncologia lá do Hospital das Clínicas e também do ICESP também, para também falar sobre o câncer de colo e a preservação, o câncer ginecológico, né, não só de colo, e a preservação da fertilidade. Então, vai ser super interessante. A ideia é justamente chamar, agregar pessoas, ter pessoas que realmente têm conhecimento, têm experiência e têm a tradição, a reputação de ser ético, honesto e fazer um trabalho bem feito. Esse que é o objetivo dessa live, é fazer lançamento no Outubro Rosa, com os dois principais tipos de cânceres, para a gente lançar essa ideia fazer essa junta médica nacional para ajudar muitos colegas e pacientes pelo Brasil afora. Certo, Fila? Perfeito. Boa ideia. Vamos atrás. Vamos Agradeço. lá. Então, na verdade, eu sei que muita gente andou perguntando, a gente fica à disposição, mas é que, infelizmente, não dá para a gente prolongar muito, né? Mas a gente vai, com certeza, vocês vão ouvir sobre o que a gente está falando e a gente vai poder, a equipe vai poder retornar aos questionamentos de vocês. Então, obrigado e boa noite. Obrigado, Fila. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau.